Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Vamos bater um papo sobre a Série D do Campeonato Brasileiro. Terminou ontem, né? Terça-feira, a quarta rodada. Lembrando que é Campeonato Brasileiro da Série D, são 64 times divididos em 8 grupos, com 8 times cada um. Você joga em turno e retorno dentro dos grupos, ou seja, 7 jogos no turno, 7 jogos no retorno. Os 4 primeiros colocados garantem classificação para a segunda fase e a partir da segunda fase é tudo mata-mata, jogos de ida e volta. O grupo 8 nós temos 3 times gaúchos e assim como a Série A Série C, os gaúchos até esse final de semana, até dia 27, a próxima segunda-feira, estarão de folga, trabalhando, já que você tem um desastre, uma situação crítica no Rio Grande do Sul. Então esses times não estão jogando. Não estão jogando no grupo 8 o Avenida, o Novo Hamburgo e o Brasil de Pelotas. É só no grupo 8, porque é regionalizado. Então os outros grupos estão todo mundo com 4 jogos e nesse grupo os gaúchos só jogaram 2 vezes. Então só para a gente entender essa situação. Bom, tivemos em 6 grupos novidades no G4, times que saem e que voltam, né? E temos apenas agora 2 times 100%. O Manauara, lá do Amazonas, 100% no grupo 1, ganhou os 4 jogos. E o 13 da Paraíba, 100% no grupo A3. A Inter de Limeira era 100%, mas empatou na rodada, segue invicta, mas perdeu 100%. Então vamos começar falando, já que são muitos jogos. Mas antes de mais nada, convido vocês a fazer a inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho, tem vídeos da Série A, B, C, D. Lembrando que a Série A vai voltar agora dia 1º de junho, a Série C vai tocando sem os 3 gaúchos e a Série D também sem os 3 gaúchos. Faça sua inscrição, ative o sininho, dê o seu like, dê sua opinião, me ajude a fazer aqui o canal do Luiz Ademar, certo? Então são muitos jogos, vamos começar no grupo A1, onde nós tivemos, né, o Manauara mantendo 100% de aproveitamento, jogou em casa com Princesa, 2 times do Amazonas. O Manauara fez 3-1, gols do Matheus Norton, do Romarinho e do Pablo Pardal. O Cris Lopes descontou para o Princesa. Manauara 100% segue primeiro 12 e o Princesa segue no G4. Caiu uma posição, agora ele é o quarto colocado com 5 pontos. Mas o Princesa também está dentro do G4. O Porto Velho fez 2-0 no Manaus. E olha, gols do Wendel contra e do Matheus Bidic. Com essa vitória do Porto Velho, o Porto Velho manteve a segunda colocação com 9 pontos e tirou o Manaus do G4. Então aí está a novidade. O Manaus foi para a quinta colocação com 5 pontos. O Porto Velho continua com 9. Manauara com 12. Porto Velho com 9. E o Princesa quarto com 5. Porque o novo terceiro colocado é o Trem do Amapá, que jogou com o Maitá do Acre no Amapá e ganhou por 2-1. Balão Marabá e Tássio fizeram os gols do Trem. John Kennedy fez o gol do Maitá. Com esses resultados, Manauara 12, 100%, Porto Velho 9, o Trem agora terceiro colocado com 7 e o Princesa tem 5. Esses times estariam classificados. Manaus com 5 também, Rio Branco do Acre com 5, São Raimundo com 1 e o Maitá com 0 estão fora do G4, mas vocês percebem que o Princesa tem 5, está dentro. Manaus com 5, Rio Branco com 5, então a briga promete aí por classificação para a segunda fase. Na semana que vem, os jogos desse grupo A1. No sábado, dia 25, 17 horas, Princesa e Porto Velho, no Amazonas. Às 17 horas do sábado, o Maitá e São Raimundo, no Acre. No domingo, 16h30, Manaus e Manauara, duelo lá do Amazonas. E na segunda-feira, o Trem recebe o Rio Branco, lá no Amapá. Então essa é a situação do grupo A1 da Série D do Brasileiro. Vamos para o grupo A2, onde nós tivemos novidade também, hein? O Fluminense do Piauí entrou no G4 e tirou o River do Piauí. Rivais piauienses estão brigando por vaga aí. Mas vamos começar com os resultados. O Maranhão meteu 4-0 no Águia. O Águia que joga amanhã, estou gravando o vídeo quarta-feira, dia 22 de maio, amanhã, dia 23, ele joga com São Paulo no Morumbi. Perdeu no Pará por 2-1 lá no Mangueirão, 3-1 lá no Mangueirão.
tem que ganhar de 3 gols de diferença aqui no Morumbi, vai jogar para cumprir tabela, né? E aí depois tem que pensar muito na Série D, que está numa situação complicada. Mas enfim, Maranhão 4-0, Felipe Cruz fez 3 gols, o Rafael Teixeira fez mais um. Maranhão líder com 9 pontos, o Águia Marabá com 2 é o Lanterna. No outro jogo do grupo, Tocantinópolis fez 3-1 no Altos. O Anderson Macedo fez 2, Pedro Dias fez 1. O Altos foi o Arthurzinho. Com essa derrota, o Altos mandou embora o técnico Flávio Araújo e contratou o técnico Carlos Rabelo. Aliás, 4 rodadas, eu estava vendo aqui, e 15 treinadores já demitidos. 4 rodadas, 15 treinadores. Nessa rodada caiu o Flávio Lopes, Flávio Araújo do Altos e chegou o Carlos Rabelo. No outro jogo do grupo, o Cametá do Pará fez 4-1 no Moto. Éricles, Marlon, Éricles de novo e Acará fizeram os gols do Cametá. Paulo Rangel, o artilheiro do campeonato do Moto. O único gol do Moto foi do Paulo Rangel, que tem 5 gols e é o artilheiro isolado dessa Série D. E no outro jogo do grupo, o Fluminense ganhou do River, duelo do Piauí, jogando em casa o Anderson contra e o Wesley Smith. E aí o Fluminense tirou o River e entrou no seu lugar. Então, Maranhão tem 9 é o primeiro, Tocantinópolis 7 é o segundo, Fluminense o terceiro colocado agora com 7 e o Moto com 7. Esses 4 classificariam. Mas o Cametá tem 4, o Altos tem 4, o River tem 4 e até o Águia Marabá com 2 ainda podem brigar, porque nós estamos na quarta rodada, vão ser 14, faltam 10 ainda, né? Os jogos desse final de semana, sábado, às 16 horas, Altos e Fluminense, outro duelo do Piauí. Domingo, 16 horas, River e Tocantinópolis. 16 horas de domingo, Cametá e Maranhão, no Pará. E às 18 horas, domingo, o Moto Clube recebendo o Águia Marabá, que vai sair do Morumbi aqui amanhã, quinta-feira, para jogar no domingo no Maranhão com o Moto. Grupo A3, onde o 13 também está 100%, que nem o Manauara. Vamos para os resultados. O Santa Cruz do Rio Grande do Norte fez 2-0 no Souza. O Souza, que foi eliminado ontem, terça-feira, na Copa do Brasil, perdeu de 3-0 do Bragantino, tinha empatado em casa, perdeu de 3-0 e tinha perdido também final de semana do Santa Cruz lá no Rio Grande do Norte. Paulinho e Tiringa. Atlético Ceará fez 1-0 no Maracanã, também cearense, gol do Alain. O 13, no Iguatu do Ceará, meteu 3-0. Wallace Pernambucano, Marquinhos, Rafael Castro. E o América de Natal meteu 2-0 no Potiguar. Marcos Ítalo e Alain fizeram os gols do América. Nesse grupo, você também tem novidades no G4, que é o seguinte. 13 líder 100% 12, América 7, Iguatu 7. E o Santa Cruz, vencendo o Souza, tirou o Souza e assumiu a quarta colocação. Santa Cruz de Natal tem 6, o Souza tem 4. Maracanã tem 4, Potiguar 3, Atlético Cearense 3. Então notem que tem uma briga forte aí também para classificar para a próxima fase, mas o 13 vai disparando. Os jogos do final de semana. Sábado, 16 horas, Atlético Cearense 13. Domingo, 15h30, Maracanã e Iguatu. 16 horas, Souza e América. Olha que belo jogo. O América joga hoje, eu estou gravando vídeos quarta-feira, dia 22, joga hoje com o Corinthians. Perdeu de 3-1 em Natal, joga hoje com o Corinthians. O Souza jogou ontem. Então o Souza vai ter a vantagem de ter um dia a mais de descanso, né? Souza e América lá em Souza, na Paraíba. E às 17 horas do domingo, Potiguar e Santa Cruz, 2 times de Natal, né? Então 2 times de Natal e a briga é essa no grupo 13. Vamos para o grupo A4, onde Itabaiana e Asa brigam pela liderança, os dois com 10 pontos. Vejam os resultados do grupo 4. Juazeirense 0, CSE 2, Edinho Correia e Y Melo. O Sergipe perdeu em casa do Petrolina do Pernambuco por 1-0, gol do Maílson. O Asa em Arapiraca ganhou do Jacuipense por 1-0, gol do Ítalo. E o Retrô perdeu em Pernambuco, hein? 1-2. O Itabaiana venceu, o Mascote fez o gol do Retrô. O Leilson e o Gustavo Schutz fizeram os gols do Itabaiana, que vai fazendo grande competição, hein? Itabaiana lidera com 10 pontos, o Asa também tem 10 nos critérios, é o segundo. O Retrô perdeu, mas tem 7. O CSE, com a vitória, ele entrou com 5 pontos, no lugar do Jacuipense, que é o quinto com 5 pontos. Os dois têm 5 pontos, mas no critério, o CSE, que venceu a Juazeirense, está no G4. Petrolina com 4, Sergipe com 1, Juazeirense com 1, já estão começando a ficar mais distantes, principalmente Sergipe e Juazeirense, hein?
Situação meio complicada do Sergipe, que trocou de treinador também. O Marcelo Martelotti foi embora, veio o Paulo Chardon, que estava trabalhando no Souza, o seu último clube. Final de semana nós temos o seguinte, nesse grupo A4. Sábado, 16 horas, Juazeirense e Asa. 16 horas, Petrolina e Retrô. 17 horas, CSE e Jacuipense. No domingo, joga Itabaiana e Sergipe. Duelo sergipano lá, pelo esse grupo A4. Vamos para o grupo A5, onde tem um novo líder, que é o Iporá. Deixou para trás o Brasiliense. 2 times entraram no G4 nesse grupo 5. O Anápolis e União do Mato Grosso. E 2 times saíram, o Craque de Catalão de Goiás e o Capital de Tocantins. Vamos para os resultados desse grupo A5. Iporá 2-1 no Capital, Luquinhas e Thiago Pará. E foi de virada, porque o Gustavo Lobo tinha feito o gol do Capital. União ganhou do Real Brasília por 1-0, o gol do Toninho. Brasiliense e Misto empataram lá no Distrito Federal por 1-1. Romário para o Brasiliense e Kaique Lemos para o Misto. E o Craque em Catalão perdeu o duelo goiano para o Anápolis 2-1. Anápolis com Bruno Santos e Gonçalo Fornari. O Craque com Anderson Magrão. Nesse grupo, o Iporá é o novo líder com 8. Anápolis tem 7, é o novo vice-líder. Brasiliense de líder caiu para a terceira colocação com 7 também. E União entrou na quarta colocação com 6. Mas o grupo é equilibrado. Os 4 do G4 são Iporá, Anápolis, Brasiliense e União. Mas o Craque tem 5, o Capital tem 4, o Misto tem 4. Só o Real Brasília, que é o saco de pancadas do grupo. 4 jogos, 4 derrotas. Esse aí veio para cumprir tabela apenas na Série D. Jogos do final de semana desse grupo A5. Capital e Craque, sábado 16 horas, lá em Tocantins. Anápolis e Iporá, duelo goiano, em Anápolis, 16 horas do sábado. 18 horas do sábado, misto com o Real Brasília. E no domingo, 15h30, o Brasiliense recebe União. Brasiliense, terceiro colocado, União, o quarto. Belo jogo nesse grupo 5. A5, né? Grupo A6. Itabuna segue na liderança, com Nova Iguaçu em primeiro, Democrata em segundo, e o Serra é o novo integrante do Z4. O Serra do Espírito Santo tirou a Portuguesa Carioca. Vamos para os resultados. Nova Iguaçu 2-0 no Audax. O Audax também é um saco de pancadas. 4 jogos, 4 derrotas, né? Duelo Carioca, Guilherme Mates e o Xandim fizeram os gols do Nova Iguaçu 2-0 no Audax. O Ipatinga fez 2-0 no Real Noroeste, 2 gols do Douglas Andrade. A Portuguesa empatou com o Itabuna 1-1, Rafael Silva para a Portuguesa, Lauan para o Itabuna. E ontem, terça-feira, o Serra, jogando no Espírito Santo, ganhou do Democrata por 1-0, um gol contra do Matheus Sacramento. Esse resultado fez com que o Serra entrasse no G4. Itabuna tem 8 primeiro, Nova Iguaçu com 7 segundo, Democrata também com 7 terceiro, o Serra com 7 é o quarto, aí você tem a Portuguesa do Carioca com 6 o quinto, o Ipatinga com 4 o sexto, o Real Noroeste com 3 o sétimo e só o Audax que na verdade não briga por nada aí. Então esse grupo promete, porque o sétimo tem 3 e o líder tem 8. Então você vê que a distância não é muito grande. Vamos para o grupo dos paulistas, o grupo 7, onde a gente tem a Inter de Limeira liderando, Maringá em segundo, Água Santa com 7 e o Poço Alegre com 6. A Inter de Limeira estava 100%, mas empatou nessa rodada, acabou empatando nessa rodada e perdeu 100%, mas segue invicto. Inter de Limeira jogou com o São José em São José dos Campos, foi 0-0. Aí a gente tem em Santo André também duelo paulista. O Santo André e o Água Santa empataram por 1-1. Alexiel para o Santo André, Jean para o Água Santa. Patrocinense perdeu do Maringá lá em Minas Gerais por 2-1. Juan Bala para o Patrocinense fez 1-0, mas o Maringá virou com o Maranhão e com Edson Negueba. E o Costa Rica derrotou surpreendentemente o Pouso Alegre por 1-0, gol do Felipe Micael. Veja como esse grupo também tem uma briga boa. A Inter segue líder, está disparando, né, com 10. O Maringá vice-líder disparando com 9. Aí você tem o Água Santa com 7 e o Pouso Alegre com 6. Esses são os 4 primeiros. Costa Rica com 4, Santo André com 3, São José com 3, também estão ali na briga. Se você perceber, só o Patrocinense com 1 ponto é o time que não tá ali conectando. Vamos para os grupos, para os jogos do final de semana, para a gente entender esse grupo A7. Sábado, 16 horas, Patrocinense, o Lanterna com Costa Rica, que é o 5º colocado. 16 horas, duelo paulista, Inter de Limeira defendendo a liderança contra o Santo André, que está fora do G4.
Outro duelo paulista, em Diadema. Água Santa, 18 horas do sábado, enfrentando o São José. O Água Santa é o terceiro, o São José é o sétimo. E o Maringá, no domingo, recebe o Pouso Alegre, também dois times que estão dentro do G4. Então, esse G4 deve mudar no próximo final de semana. A briga tá boa. E para finalizar, vamos para o grupo A8, onde nós não tivemos os jogos Novo Hamburgo e Brasil, era o duelo gaúcho, os gaúchos só após o dia 28 que eles vão entrar em ação. Avenida, que é gaúcho, receberia o Cianorte. Esses dois jogos não aconteceram. No duelo catarinense, o Concórdia bateu barra por 1 a 0, o gol do Marquinhos. E ontem, terça-feira, Cascavel e Hercílio Luz, 0 a 0. Aí vai um parênteses, né? Concórdia é o sétimo colocado, mas ele tem um jogo a menos. Ele é o primeiro. Concórdia com 7 pontos é o primeiro, mas com um jogo a menos. O Barra, o segundo, com 4 pontos, um jogo a menos. O Cianorte, o terceiro, com 4 pontos, 2 jogos a menos. O Cascavel, o quarto, com 4 pontos, um jogo a menos. Aí o quinto é o Hercílio Luz, com 3 pontos, mais 2 jogos a menos. O sexto é o Novo Hamburgo, que não tem ponto, e ele tem 3 jogos a menos, tem 1 ponto, tem 3 jogos a menos. O Avenida não tem nenhum ponto, 3 jogos a menos. E o Brasil não tem nenhum ponto e 3 jogos a menos. Então é uma situação mais confusa. Paulo Rangel é o artilheiro do Motoclube com 5 gols, com 4 Wesley Smith do Fluminense do Piauí e o Thiago Alagoano do 13. E nesse grupo A8 é o último final de semana que os gaúchos não participam, tá? Brasil e Avenida, duelo gaúcho, não vai acontecer. Cianorte e Novo Hamburgo, o Novo Hamburgo gaúcho ia jogar com o Cianorte no Paraná, também não vai acontecer. Então teremos só 2 jogos nesse grupo A8 nesse final de semana. Domingo, dia 26, 16 horas, Barra e Hercílio Luz, duelo catarinense. E aí 17 horas de domingo, Concórdia e Cascavel. Então essa é a situação desse grupo 8. E, claro, semana que vem a CBF já deve começar a definir a data dos jogos de reposição desse grupo A8. E a gente vai falando da Série D e vai falando desses jogos de reposição e vai mostrando o sobe e desce na tabela de classificação, como está a situação de cada time, a briga pela artilharia, os gols, tudo para você. É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima!